Meu Deus, mais um dia chegamos, mais um dia despertamos. Estamos aqui, Senhor, na Tua permissão. Conforme as Tuas misericórdias, conforme o Teu amor. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É através das Tuas misericórdias que ainda temos esperança neste mundo. Sabemos que o Senhor nos guarda, nos guia, nos protege. Nós temos essa certeza, Senhor, de termos o Teu colo para poder deitar quando nós precisarmos. Nós temos o Teu braço forte para nos segurar, para nos levantar, para nos orientar, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque nós somos criaturas tão falhas, tão ruins. A nossa natureza humana, ela sempre aflora, ela sempre tenta colocar as maldades, colocar aquilo que a gente não quer. Eu até me lembro da palavra de Paulo quando ele disse que não quer fazer, mas ele acaba fazendo. Pai, nos dá a Tua sabedoria, que os frutos do Teu Espírito Santo que estão lá em Gálatas 5:22 sejam mais postos em prática, Senhor. Que nós possamos entender que o Teu Espírito Santo todo dia nos alerta, nos orienta e nos mostra os caminhos que devemos seguir. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, e sabemos que nós não podemos orar somente por nós, mas orar também por aqueles que estão precisando. A festa da carne está chegando e a gente vai ver quantas pessoas que estão ouriçadas, atiçadas, instigadas para ir atrás de um bloco, para ir atrás de uma festa que simplesmente é ilusão. As pessoas podem perguntar, dizer assim, mas é uma coisa tão boa, que deixa você tão bem, mas é passageiro. E a Tua alegria, que é a nossa força, ela é eterna. E eu te agradeço por isso, Senhor, e te peço por aquelas pessoas que precisam da Tua força, que precisam da Tua orientação, que precisam de uma palavra de ânimo, de incentivo, para que não possam cair, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço, e que mais um dia nós estejamos aqui anunciando o Teu Evangelho e falando das coisas que acontecem. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eita, Jesus, me alegrei tanto na oração que passei a vinheta da passagem direto. Meu Pai, bom dia, que maravilha estarmos aqui de novo. Graças a Deus e pela nossa internet que deixa a gente conversar todos os dias. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Pois é, vamos juntos até as 8 horas. Já vou logo te avisando, aqui é só notícia, aqui é só reflexão, aqui é só análise dos fatos. Aqui a gente não foge da raia. Isso mesmo. Então, vamos seguindo, graças a Deus por mais um dia, graças a Deus que a cada dia as coisas vão chegando, né? E a gente vai sempre agradecendo ao Papai por tudo aquilo que nós estamos conseguindo fazer, né? E quarta-feira, 11 de fevereiro, o que será que aconteceu no 11 de fevereiro qualquer? Rapaz, hoje eu tô no meu R tá puxado, viu? Rapaz, hoje tá mais proença o negócio. Então, em 1990, após 28 anos de prisão e pressão internacional por sua liberdade, Nelson Mandela. Você já ouviu falar em Nelson Mandela? Pois é, Nelson Mandela, ele é um homem que, assim, né, ele tem a sua parcela de, vamos dizer assim, de luta pela liberdade do seu povo. Ele foi solto por ordem do presidente Frederick William de Klerk. E já em 2001, lembra que eu já falei outras vezes aqui sobre o pessoal que inventa vírus?
Pois é, vírus de computador, tá? Em 2001, exatamente quando virou o século, um programador holandês lançou o vírus Anna Kournikova. Consegui! Anna Kournikova. Por que Anna Kournikova? Presta atenção. Esse vírus ele infectou vários milhões de e-mails por meio de uma foto enganosa exatamente de uma estrela do tênis, que era exatamente essa Anna Kournikova. Hoje é aniversário de duas pessoas que são artistas, são atores, né? Um ator e uma atriz. Inclusive ele está na novela Três Graças. Ele é aquele delegado corrupto, né? Que ganha mesada do Ferete. Isso, estou falando do Paulo César Grande e também da Cláudia Mauro. Os dois são casados, ó, há um tempão. E aquela história, né? Eles estão aí firmes e fortes. Isso, Kawai. Kawai fica mais bonitinha que perto de mim. Então, parabéns para eles dois, né? Um casal lindo, um exemplo de casamento, de união, né? Onde a gente está vendo aí, tem gente que mal se juntou, já está separando, e eles não, ó, eles estão numa boa. E eles fazem vídeo dançando, um negócio bem engraçado. Então, os dois estão fazendo aniversário no mesmo dia, uma coisa linda. Eu queria ter uma sintonia dessa também. E você? Você aí que está me ouvindo agora, você que está vendo agora, está fazendo aniversário hoje? Ninguém se lembrou de você? Ah, não, ninguém não. Ninguém, vírgula. Eu estou lembrando de você, tá? Então que Papai do Céu possa te fazer muito feliz, não somente hoje, mas em toda a sua vida. Tá certo? Então, vamos seguindo em frente, porque agora vamos para a previsão do tempo. Vamos saber se chove, se faz sol, como é que fica a situação do tempo hoje. Agora, 7 horas e 5 minutos. Olhando para minha janelinha lateral, o dia tá lindo. Pense numa coisa bonita, né? O sol entre as nuvens. Eita, coisa de cinema. Pois é, rapaz. Mas a gente sempre começa na previsão do tempo sobre a direção, a intensidade dos ventos. Hoje, durante todo o dia, está na intensidade fraca. A possibilidade de chuvas isoladas, mas hoje estamos com um tempo de sol entre muitas nuvens. Durante todo esse dia, né, pode acontecer aí uma chuvinha isolada, pelo menos a previsão do tempo, mas o sol prevalece. A umidade máxima do ar está em 85% e a mínima em 65%. A temperatura mínima para hoje prevista é de 27 graus e a máxima de 31 graus. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para a nossa cidade. 7 horas e 6 minutos. Vamos às manchetes dos jornais que estão circulando aí em nosso estado essa quarta-feira, né? Quarta-feira que já tá bem acalorada, né? O pessoal já tá no pique. Então, vamos saber aqui. Nazaré da Mata pronta para a folia dos maracatus de bate-solto. Brasil mantém pior posição no ranking mundial de corrupção. Ih, rapaz. Mas é, né? Aí depois o povo reclama da arapongagem, né? Rapaz, eu vou querer... Vocês sabem, né? Quem já me conhece aqui já sabe que eu amo falar de política e isso aqui não pode passar em branco de jeito nenhum. Sabe, senhorzinho Malta? Só falta a pulseira, né? De jeito nenhum. Pronto, deu pra entender, né? Tá aí agora o Ferete, na novela das Três Graças. Galo ganha um coração e prepara a festa para ser erguido hoje. Este coração veio direto de Dom Helder Câmara e um olhar sobre a cidade. Dom Helder Câmara deu o coração pro galo. Pode uma coisa dessa?
Ai, meu Deus. Aliás, só se fala em carnaval, né? Tá difícil achar alguma notícia que não seja carnaval. Homenagem ao presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro vai parar no Tribunal Superior Eleitoral. Frevo e baterias de Olinda geram debate. A gente vai falar disso aqui também? Hein? Vamos, né? Bora! Isso mesmo, pega a carona aqui que a gente vai falar disso. Santa e Náutico entram em campo para duelo da semifinal do Pernambucano. Manchetes dos jornais que circulam nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. 7 horas, 9 minutos. E como sempre eu começo com o nosso giro pela nossa cidade, pelo nosso estado. Só se fala em Carnivale, mas aparece uma coisinha ou outra aqui para a gente falar que não seja de bloco, que não seja de carnaval. Mas é um negócio aqui que eu não gostaria de falar porque vai tocar em um ponto meu. Certo? Deu para entender? Mas uma necessidade obriga, nós somos jornalistas, nós somos profissionais da área da informação. Eu, quando vi o vídeo, eu vi várias vezes esse vídeo para poder entender o que tinha acontecido. E eu vou dizer para você assim, até onde vai a capacidade de... Eu vou usar uma palavra aqui que ninguém nunca usou. A capacidade de maleficidade. Registre isso aí, menino. Maleficidade. Eu tô recebendo o Fernando Collor. Fernando Collor é que o cara... Fernando Collor é o cara. Ele sabe falar palavras que você nunca imaginou. Mas ele sabe falar muito bem. O Collor é o cara que domina as palavras. E aquilo me deixou... Essa cena me deixou assim tão... Não sei se na certeza do que a gente já vê todos os dias. E sou sincero em dizer assim, a gente não tem nada a ver com os problemas que essa categoria passa. Não temos nada a ver. Nós deveríamos ser muito bem tratados, porque é a gente que paga tudo isso. Agora é que Dona Kekel, né, depois que ela assumiu o governo, é que ela dá uma parte do negócio. Ela paga metade do lanche. Mas a gente todo dia tem que pagar por este lanche. Você viu, com certeza você viu o vídeo do rapaz e o motorista literalmente, né, tentou fazer um sanduíche de coração. Por conta aqui, né, das transmissões, do robô, tudo hoje é feito por inteligência artificial, né? Então, hoje o nosso programa ele tem um privilégio de ser totalmente transcrito. Palavra por palavra que eu falo aqui, vai saindo na descrição, vai saindo lá nas coisinhas, agora que eu esqueci o nome. E se for identificado, eu sou banido do YouTube. Então, como é que pode uma coisa assim? E você, quando vai justificar, parece a Três Graças, né? A Arminda, o Ferrete, eu sempre falo Ferrete, mas é Ferrete. A Arminda, o Ferrete, sempre inventando uma mentira para se justificar, mas só que as imagens são claras. Eu achei até engraçado porque que o cara tava falando assim, né? Sábado de carnaval, estamos aqui e até eu consegui identificar onde é que ele estava. Ele estava ali perto da Casa da Cultura, da estação da antiga estação ferroviária. Na rua ali, eu esqueci o nome dela agora, mas é a esquina da Padrão, uma loja de equipamentos hospitalares.
Se o cara não tivesse fazendo um vídeo para ele mesmo, ele não teria registrado isso que a gente vai falar aqui agora. Por que eu disse para você que eu não queria tocar em uma ferida minha? Vamos entender primeiro, que depois eu falo da minha ferida. Alex Melchior é aquele rapaz, né, que estava lá de calça branca e que ia se transformar num queijo mussarela. E que a sua moto ficou praticamente destruída debaixo do ônibus. Ele é entregador de aplicativo, tem 29 anos e foi arrastado por um ônibus após uma discussão de trânsito no centro do Recife. Ele conseguiu sair, mas sofreu ferimentos na mão, na perna e na barriga, e disse que o motorista agiu intencionalmente. E ficou nítido isso. Porque se não fosse esse rapaz que tivesse filmado tudo, a gente não acreditaria. Mas tá ali, ó, na cara feito papeira, como dizia meu saudoso professor de matemática. Tá na cara o que aconteceu. Então quer dizer que um motorista de ônibus se vê no direito de fazer o que foi feito. Ah, não, é porque foi legítima defesa, é porque como ele brigou comigo, eu fui me defender. Eu acho que esse motorista de ônibus, por coincidência da Borborema, muita gente reclama de motorista da Borborema e lá vai tocar na minha ferida, rapaz. Eu já fui convidado a descer do ônibus de motorista da Borborema, porque o meu cartão de passagem não estava passando. Simplesmente, irmão, meu cartão está dando problema aqui, simplesmente o motorista abriu a porta para que eu descesse. Eu fui convidado a me retirar do coletivo. E eu vou dizer assim para você, né? Quando eu saio, né, para fazer as coisas que tem que ser feitas do bombeiro, graças a Deus, eu sou assim, né? Hoje eu estou numa situação diferenciada, que eu estou num cargo que é, segundo a nossa legislação, eu sou intermediário entre o básico ao maior. Eu sou bombeiro nível 2. Eu tenho curso de segurança do trabalho e eu sou especialista em aula, palestra e lavar o cano, né? Dificilmente é que eu vou fazer alguma coisa por fora, normalmente em eventos. E eventos, tá? Não é qualquer coisa, não. Eu escolho hoje. E eu já passei por situações em que o motorista queimou parada. Já passei por situações em que o motorista me exigiu certas coisas. Eu já fui prensado na porta. Então imagina o que é que esse rapaz sofreu. E o engraçado é uma coisa. Não foi identificado o lugar, mas outro motorista da Borborema fez quase a mesma coisa. A diferença é que ele fechou o rapaz da moto. Eu não sei se ali era Piedade, era algum lugar lá já de Jaboatão. Mas o que aconteceu, que está rodando o mundo inteiro, aconteceu exatamente de frente à Casa da Cultura. Eu acho que é Rua Barão da Vitória, alguma coisa assim o nome dessa rua. Eu só lembro depois. Né? Eu já disse para vocês, eu tive Covid, então mexeu com a minha memória. E as imagens, elas são nítidas. Quando mostram o ônibus atingindo o rapaz e arrastando ele na moto. E ele disse que a confusão, o Alex, ele disse que a confusão começou durante um cruzamento, quando este motorista do ônibus 556, ele fecha o rapaz. Tá nítido, pelo amor de Deus. Aí exatamente um outro motociclista próximo teria alertado sobre a imprudência do motorista. E Alex então parou ao lado do veículo para saber do motorista. E aí, irmão, o que é que tá rolando aí? Acordou mal hoje? Por quê? Né? E ele diz assim, o motorista me fechou e um outro motociclista que estava perto de mim comentou que ele estava agindo de forma imprudente. Inclusive deu para identificar que o carro era da linha Jardim Beira-Rio. Jardim Beira-Rio. Eu parei ao lado dele e perguntei por que ele fez aquilo. E ele me respondeu com ignorância e arrogância. Aí ele virou o ônibus para mim. E ficou realmente nítido
E o negócio era, eu vou te pegar. Aí eu fico perguntando. É por isso que assim, né? Eu tenho aprendido muito com inteligência artificial, vou morrer falando isso. E digo assim, você gostaria de receber o que você deu? A vida, ela é algo tão especial que ele diz assim, né? Você agora, beleza, você fez. Mas lá na frente você vai receber também. Essa é a questão. E a comunidade dos motociclistas por aplicativo, tá todo mundo indignado com esse episódio e anunciou uma mobilização. Não temos nada contra os motoristas de ônibus, sabemos que é um trabalho difícil como o nosso, mas ele tentou, né, ferir o nosso amigo. Eu não posso falar a palavra, já disse para vocês. Queremos o afastamento dele, declararam os representantes do grupo. Aí eu te pergunto, se eu tenho meus problemas, se eu tenho questões trabalhistas, se eu passo por alguma situação que é prejudicial para mim, se está abalando o meu psicológico, por que eu tenho que descontar isso nas outras pessoas? Qual a razão que eu tenho para fazer isso? Qual o motivo? Fazer igual o professor Girafales agora. Qual a causa, motivo, razão, circunstância que eu tenho para poder me resguardar para fazer isso? Aí eu te pergunto agora, se fosse um parente deste motorista, o que é que ia acontecer? Né? Ah, ele queria saber quem era, ele queria pegar, não, porque eu vou pegar, meu irmão, mas eu quero saber não, boy, eu vou pegar, né? Aí agora eu te pergunto, tá certo isso que ele fez? Por que ele não faz isso num dia de jogo, quando as organizadas estão viradas no meio da rua, quando vão invadir o veículo? Aí pega, olha que nem está se falando aqui, né? Isso, imagina se isso fosse com o pessoal das feministas, o pessoal das causas da esquerda, aí ia dizer assim, ah, mas isso foi uma afronta, foi um branco contra um preto, o preto estava realmente em situação de vulnerabilidade, ele estava ali indefeso, realmente ele estava indefeso. Isso porque ninguém falou nisso, imagine se fosse falar. Aí o bicho ia pegar. Então, eu vou dizer para você assim, nunca dê aos outros aquilo que você não quer. Se uma situação dessa aconteceu, simplesmente aquela coisa, meu irmão, uma coisa tão pequenininha, isso é pequeno, briga de trânsito. E vou dizer para você, você que é motociclista, ou seja lá o que for, preste atenção num detalhe. Você precisa entender que você está em desvantagem. Então, de que adianta você estar junto de um ônibus? De que adianta você estar junto de um carro grande? Num carro pequeno você tem a visão, você tem como se defender. Mas um ônibus, um caminhão, ou seja lá o que for, você não pode ficar perto. Pelo que eu sei, isso se aprende nas autoescolas, no Centro de Formação de Condutores, no CFC da vida. Aí o que acontece? Ah, mas sempre vai ter a vítima. Mas a gente precisa tomar cuidado, tá? Essa é a questão, é tomar cuidado para não ser a próxima vítima, tá? Porque eu vou dizer para você, o meu primo estava indo trabalhar numa boa na sua motoquinha e foi fechado por um carro ali no Rosarinho. E meu primo tem o maior cuidado na direção. Eu sei porque eu já andei com ele 2 vezes. Então, é aquela coisa, tem aqueles que têm cuidado e tem aqueles que não têm. Então eu espero que Alex aprenda, tire essa lição de que da próxima vez, te afasta de carro grande, criatura. Porque Papai do Céu te deu livramento e te deu vida de novo. Agora, bote para dentro. Procure seus direitos. Porque está nítido que ele tentou fazer um dolo com você. Tá? E eu espero que o pessoal entenda que é aquela história. As pessoas, elas têm que respeitar.
Tá? Independente de, mas hoje eu não acordei bem, é porque eu trabalho 12 por 36, eu não aguento, eu tô pé da vida. Ninguém tem nada a ver com teus problemas. Resolva seus problemas. E sabe o que foi que a categoria disse? Sabe o que foi que a categoria dos rodoviários disse? Ele agiu em legítima defesa. Só isso. Ele agiu em legítima defesa. Então quer dizer que agora eu te pergunto, aí um motorista de ônibus, né? Ele está numa situação de rua, e aí o que é que vai acontecer? Não, mas ele está aqui indefeso. É? Ele está indefeso. Tá certo. Que bom. Então é por isso que eu digo assim para você, não não dê aos outros aquilo que você não deseja receber depois, porque a conta ela é pesada, tá? Só isso que eu digo, a conta é pesada. E 7 horas e 24 minutos, eu disse para você, né, que não queria envolver minhas feridas, mas acabou envolvendo, e digo assim que é aquela história, a gente fica respirando fundo para falar essas coisas, porque realmente é uma coisa que não tem condições. Isso é algo que a gente olha, a gente se revolta, porque existiu ali, né, um dolo. Eu até já falei para vocês, né, o que é doloso e o que é culposo. E esse doloso, ele é muito mais profundo. O doloso é a intenção de fazer o mal. E o culposo foi sem querer querendo. Tá? Aconteceu. Então, vamos prestar atenção nisso. Né? Você aí que anda de ônibus, respeite o motorista, deixe ele quieto. Mas essa bexiga demorou para passar. Deixe, não é culpa do motorista não. Tá? É culpa de quem gera o sistema, é culpa de quem vai fazer protesto no meio da rua. Tá entendendo? E até aqui, ó, até meu computador aqui também deu pau agora, então pronto, vamos de novo, vamos fazer tudo de novo. E tem outras coisas também aqui, né, pra gente poder falar sobre a cidade. E tem as questões aqui, né? Escala 6x1, que bom, depois a gente vai falar sobre isso. E enquanto isso, no mundo encantado das informações, vou dar o toque aqui pra você, viu, meu irmão? Se for pra Olinda, tu te prepara, boy. Que Olinda vai ter 152 câmeras, usos de drones nas operações de segurança, viu? Pois é, se de repente você tá ouvindo aí e vai querer fazer alguma bobagem, tu te prepara, meu irmão. Se prepare. Meu filho, que a polícia militar, as guardas municipais, os caras estão aí. Os caras estão aí pronto, viu? Você tá vendo os laranjinha, né? Eu sou fã dos laranjinha, meus comparsa. meus amigos. Olha, isso aí não, viu? Mas tem uma outra coisa também aqui, que as agremiações de frevo indicam o posicionamento dos ambulantes e precisa de planejamento na prefeitura de Olinda. Pelo amor de Deus, minha gente, coitado dos ambulantes, o pessoal que fica aí catando latinha, os caras já vão na intenção, vai ter bloco aonde, vai ter não sei o que aonde, exatamente o que os caras precisam viver. Aí exatamente o pessoal das agremiações é que vão reclamar sobre isso. Engraçado, né, que se deixar, os caras inventam o quê? A gente vai ter não sei quantas cervejas, não sei quantas latas, não sei quanto não sei o quê, mas tá ali. E sabe quem é que vai pegar essas latinhas das bebidas que tu comprou e que o pessoal que foi brincar no teu bloco usou? É exatamente os ambulantes. São exatamente as pessoas que vão vir da favela, que estão precisando, que vão levar todo o lixo que você produziu. É pesado isso, né? Vão levar o lixo que você produziu. E os ambulantes estão ali exatamente porque muitas vezes levam, né, uma maciada de bife nos centros comerciais, não pode vender aqui, não pode fazer ali, não pode fazer não sei o quê. Aí o que acontece? Né? Então eu acho que quando existe essa cobrança, é preciso se pensar no outro lado, dos ambulantes, do pessoal que é catador,
né? Porque é muito fácil, é muito fácil. E ainda tem outra confusão aqui do carnaval, né? Outro BO do carnaval. Baterias de samba e agremiações de frevo defendem desfiles no sítio histórico e exatamente aquela história, né? Porque fica aquela confusão. Principalmente eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Imagine a turma do Patusco num negócio desse. E a turma do Patusco é barulhenta. Eu já trabalhei com eles, eu fiz escolta lá no ensaio deles. E digo pra você que não é de qualquer jeito não, viu? O negócio é barulho mesmo. Não tem negocinho de perturbação de sossego nem nada não, gente. Então, são coisinhas assim tão pequenininhas, né? Que a gente pode muito bem resolver. Aí já vindo aqui para Recife, aí diz aqui, né? Frevo no planeta Galo espera arrastar 2 milhões de foliões no centro do Recife. E também, né? A segurança tá virada. Os laranjinhas estão no giraia, na unção do giraia, viu? E aqui agora o meu programa de áudio tá de mal comigo, não quer abrir. Mas já visse? Mas menino, olha, meu Deus do céu, meu computador agora ele tá na crise de discutir a relação. Já viu um negócio desse? Meu Deus do céu, acho que agora a gente consegue. Pronto. E aí reinicia tudo de novo. É muito chato, né? Ah, não, 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 não. Só misericórdia. Ele tá querendo realmente me estressar e não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá na unção da Chile Carvalhais. Não vai conseguir. Então hoje eu vou fazer o jornal como se diz, no seco, no popular, tá? E aqui tem uma outra informação também aqui que tem a ver com trabalho. E exatamente aqui um posto está sendo condenado por fornecer calça legging como uniforme de trabalho para frentistas no Recife. Aí você me pergunta assim, mas isso é tão besta. Você que pensa que é besta. Sabendo como é que hoje está a cabeça do ser humano, a maldade do ser humano, a gente sabe, né? Até inclusive na palavra de Deus diz assim que é preciso tomar cuidado, né? Para que de onde não venha o escândalo. E a gente sabe que as mulheres são bem avantajadas. Então, esse negócio de calça legging é complicado. Aí diz aqui, né? A empresa São Rafael Comércio de Petróleo, proprietária do posto de combustíveis no bairro da Mostardinha, foi condenada a fornecer calça legging como uniforme para mulheres frentistas. O posto de combustível deverá pagar R$ 20 mil por danos morais coletivos. A juíza Ana Carolina Bulhões Carneiros, da 11ª Vara do Trabalho do Recife, também determinou na decisão, assinada na segunda-feira, dia 9, que a empresa se abstenha, a partir do dia seguinte da publicação da sentença, de exigir o uso de calça legging como uniforme e que conceda até 10 dias um uniforme adequado às funcionárias. Calça legging, gente, é uma coisa assim, que ela é algo que leva para a sensualidade. Não adianta. A mulher, tipo, ela vai para academia, ela vai fazer não sei o quê, ela faz isso, ela faz aquilo, mas não adianta. Eu, por exemplo, aqui, né? Eu fiz aqui o programa de camiseta, já tinha gente botando um monte de coração aqui. Então imagine você, a mulher ficar num constrangimento de trabalhar e principalmente vai ser aquela coisa, né? A mulher, ela já vai chegar ali para o motorista e dizer assim, o senhor quer quanto? O senhor quer qual? Né? Então já ficou aquela, né, na cara da pessoa. Então é aquela coisa. Tudo bem que a calça legging ela pode ser confortável, mas ela não é o ideal. Também não vamos dizer aqui que seja uma coisa meio Assembleia de Deus, que a Igreja Deus é Amor, que a mulher tem que estar de saia, né? Mas que tenha uma roupa que seja apropriada para o seu conforto. Aí entra o Segurança do Trabalho, o TST. Ela tem que ter uma roupa para se vestir no trabalho que não seja, que não fira, que não provoque desconforto. Tudo isso tem que ser pensado. Então não é botar uma mulher com uma calça legging para trabalhar, não. Mas é bonito. Mas porque... Lembra, você não é do tempo, mas você aí mais velho como eu, você vai lembrar que todo programa de televisão tinha que ter uma mulher bonita. Eu vi até um vídeo da Band que tinha uma menina de maiô num programa de criança. Um programa de palhaço. Ela tinha espirro. Então, quer dizer, até que ponto as pessoas vão chegar nessa situação? A mulher ela tem que se sujeitar ao que o dono do estabelecimento quer, porque senão ela vai ser demitida. Pode uma coisa dessa?
E aí a defesa declara nos autos que a empresa jamais exigiu ou forneceu calças legging ou camisetas cropped como parte de um uniforme e que não praticou qualquer ato ilícito, apenas exercendo o legítimo poder diretivo ao estabelecer diretrizes, olha, diretriz com diretivo, razoáveis quanto à apresentação pessoal dos seus empregados. Na decisão, a juíza ela destacou que fotos juntas, fotos que foram mandadas, anexadas ao processo, mostram as funcionárias utilizando as calças excessivamente justas. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Aí exatamente diz assim na justiça, no auto da justiça. Trata-se de peça que se ajusta integralmente ao corpo, não possui caráter protetivo e não se mostra compatível com o ambiente dos postos de combustíveis, nos quais há manipulação de produtos inflamáveis, esforço físico e intensa circulação de público. O sindicato anexou imagens retiradas no local e publicadas na internet. Então é aquela história, né? Para que você vai exigir que a mulher vá trabalhar exibindo suas curvas? Isso não existe. Isso é uma falta de respeito. Bem, agora vamos ver aqui que hora é, né? Que agora eu vou ter que trabalhar sem áudio, sem nada. Hoje vai ser tudo aqui, ó, só na capela. 7 horas e 34 minutos. Não vou ter passagem, que aqui meu computador deu a crise aqui nele, né? Ele não quer trabalhar. É porque eu acho que ele tá querendo ir pro carnaval, né? Pode ser isso. E eu não deixo ele ir pro carnaval de jeito nenhum. Agora, 7 horas e 35 minutos. E, meu Deus do céu. Cadê? Olha aqui. Olha só que coisa boa. Falando aqui do negócio, apareceu. Ó. Se fosse uma cobra, me mordia. Tá vendo? Ah, aqui eu vou trazer. Vou fechar o noticiário com ela. A ação espera reciclar cerca de 40 toneladas de latinhas e alumínio no Carnaval de Recife e Olinda. Tá vendo? 40 toneladas. Pois tá vendo? Vamos saber esse negocinho, né? Que eu acho tão interessante esse trabalho dos catadores, porque realmente eles precisam. Aí diz aqui, ó, cerca de 40 toneladas de latas de alumínio que vêm do Carnaval de Recife e Olinda devem ser recicladas esse ano em uma operação entre as cooperativas de reaproveitamento Pro Recife e também o Coocensip de Olinda, né? E também a Novelis, empresa líder global em laminação e reciclagem de alumínio. O projeto vai garantir que o equivalente a mais de 2.700.000 reais, aliás, milhões de embalagens, lá vai eu entrando em dinheiro, sejam reinseridos no ciclo produtivo. Esse volume total previsto, se enfileirado, seria o suficiente para percorrer o trajeto entre o Marco Zero e o Centro Histórico de Olinda, mais de 45 vezes. Tá vendo? É tudo isso que você gasta. As latinhas 3x10 e lá vai o trem. Né? Tá vendo aí, ó? Graças a Deus, vai ajudar o pessoal no seu sustento. E aí? Tá vendo só? Então, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu ver a hora aqui. 7h36. E aquela história, eu sou guerreiro. Se eu fosse outro agora, ia dar uma de estrela e ia dizer assim: ah, não, o computador tá com problema, então não vai ter mais programa. Nada disso. Aqui, ó, vai ser na tora. Meu filho. Você é homem ou rato? Lembrei agora da Márcia Fu. Meu Deus do céu. Vamos aproveitar aqui agora, dar uma olhadinha. Cadê? Escolas, olha só, Raquel Lira anuncia investimentos de 36 milhões de reais em escolas no Recife e critica o jogo de apostas por creches. Como eu disse para você, né? O negócio vai ser sério, vai ser do bom e vamos ver até que ponto vai esse Tom e Jerry, vamos dizer assim. E até, inclusive, tem uma foto aqui, eu não sei se eu acho que é na Folha. Deve ser na Folha. Em que tá lá a foto de Johnny com Lula. Aqui, ó. Pronto, achei. Aí diz aqui, ó. João Campos diz ter saldo. Eita, e lá vem a propaganda da própria prefeitura aqui na cara da Folha. Meu Deus do céu. Olha, é uma coisa de louco, viu? Quando não é propaganda do governo do estado, é propaganda da prefeitura. E aí a prefeitura tá
mostrando a orgia do carnaval aqui. João Campos diz ter saído, aliás, da reunião animado depois de ouvir o que queria do presidente Lula. Então, é aquela coisa assim, né? Vamos saber o que é que ele queria de Lula, finalmente, né? É como eu aqui com o meu computador. Olha que eu vou dizer para você. Eu levanto cedo, eu faço tudo aqui, eu faço home office, né? Faço tudo aqui da minha casa. Então, é uma coisa engraçada que diz assim, né? Eu testo tudo aqui, faço tudo direitinho, mas o meu computador, depois que eu instalei esse programa, ele está nessa crise de eu não vou trabalhar, não vou fazer, né? Mas aqui daqui a pouco eu resolvo. Aliás, daqui a pouco não. Quando terminar o programa, eu reinicio isso tudo aqui, tiro, boto de novo. Vai ser uma loucura. Ele vai me ouvir. E diz aqui, né? O presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, tá vendo? Dá para encerrar o noticiário local desse jeito? Não dá. A gente fica na curiosidade, fica aquele comichão na gente. A gente quer saber. E exatamente, João Campos, ele saiu do encontro com Lula animado com tudo que ouviu. E a reunião aconteceu em Brasília na terça-feira, ontem. Primeiro, ele ouviu que a parceria com o PSB vai ser renovada na disputa eleitoral. Com isso, se coloca um freio nas discussões de que outro partido poderia ocupar o cargo de vice. E João Campos também aposta na renovação da parceria entre Lula e Alckmin. A animação e a segurança do prefeito não é à toa. Depois de não ter descartado o nome de Alckmin para ser vice, a presença de Lula apenas no palanque do pré-candidato do PSB ao governo reforçou a disputa no estado. Nos últimos dias, houve burburinhos de que Raquel Lira havia se encontrado também com Lula pedindo neutralidade aqui no estado. E se o presidente não participasse da campanha no estado, ela ela ia trabalhar, pronto, para conseguir sua reeleição. A informação foi divulgada na coluna Painel, assinada por Lauro Jardim na Folha de São Paulo. E em conversa com a imprensa, João Campos disse ter traçado um breve panorama do cenário nacional e reforçado a importância para o partido manter o Geraldo Alckmin como vice-presidente na próxima disputa. E diante dos rumores de que o candidato a vice-presidente na próxima eleição possa ser de outro partido, João disse ter reforçado ser fundamental para o seu partido a manutenção do vice Geraldo Alckmin na chapa. Pois é, né? E a relação entre Lula e Alckmin é de muita confiança e extrapola o campo político, porque existe carinho pessoal e respeito. Assim foi dito. Então, agora sim a gente pode fechar o nosso noticiário da cidade, noticiário local, a gente mistura tudo, né? Bota política, bota um monte de coisa para você ficar sabendo das coisas. E é sabendo, né? Sabendo que eu já falei aqui que Lula se meteu numa sinuca daquelas para passar por esses burburinhos na eleição, na campanha. Pois é, rapaz. Aí até achei engraçado, né, que ele diz assim, que ia com Janja, aliás, ia com a dona Marisa no caminhão, né, do exame do mamógrafo. Aí depois ele corrige na hora. Ah, Janja, a Marisa, aí depois ele fala na Janja. Eu não sei não, papai. Olha, cada coisa que a gente vê, né? Só a misericórdia de Jesus. Ai, meu Deus. Agora deixa eu ver a hora aqui, né? Que hoje é aquela história. É na garra. É 7h42. Ai, meu Deus. Gente, acho que vocês ficam perguntando assim. Esse cara é doido, o que é que ele tem? Ele quer se amostrar? Não, nada disso. Nada de me amostrar. Fique tranquilo. Pense num cabo que não é amostrado, sou eu. Eu apenas gosto de fazer as coisas com liberdade de expressão, com criatividade, né? Com liberdade autoral, essas coisinhas do tipo também. Viu? Uhum. Ah, e tem outra coisa aqui, ó. Eu tinha falado da questão da segurança. E se ligue você, viu? Vai ter lei seca no carnaval. Tá pensando que não vai ter, não? Te prepara. É, bebê. A oração, ó. A Operação Lei Seca
mantém o efetivo do ano passado, mas promete fiscalização o tempo inteiro, 24 horas, para combater a mistura de álcool e direção na folia. Seria bom, né, também, né, prestar atenção aí nos ônibus, né? Depois desses dois fatos que ocorreram, o negócio pegou, né? Fica meio complicado, né? Fica complicado para nós. E então agora, como a gente tá sem vinheta, tá sem nada, vamos agora abordar o Brasil. Eita, meu pai, o Brasil e o mundo. O que é que tem de bom nesse Brasil hoje, hein? Pois é. Aí diz aqui, ó. João Campos demarca território e trabalha para ampliar o palanque de Lula nas eleições. Empresário da Epstein esteve também com Esteves. E Dilma não botou dinheiro no bolso, mas cometeu crime, aponta o ministro do TCU. Ih, rapaz! Olha, é um negócio que até inclusive eu queria ver essa história da corrupção, né? E tem aqui dizendo também, manchete do Mundo, policiais protestam na Argentina por melhores salários e atenção à saúde mental. E também aqui, rapaz, misericórdia, hein? Isso aqui é meio perigoso. Mas vamos ver aqui se a gente acha a... Cadê? Diz aqui também, ó. A Vila de Demência. Estados Unidos criam primeira residência especializada para idosos com perda de memória. A gente sabe, né, que inclusive o meu avô e a minha avó morreram do mesmo jeito, com situações de Alzheimer. Né? E engraçado que o pessoal dizia assim, né? Ah, não! Estão caducando. Ah, é coisa de velho. É coisa de velho. Né? Mas isso aqui é muito importante a gente falar. Aí diz aqui também, né? Já Justiça da Itália nega pedido de Carla Zambelli para a troca de juízes que vão analisar sua extradição. Vai ser o julgamento aí da ex-deputada Carla Zambelli para ela voltar para o Brasil. Ela não vai poder ficar mais na Itália. E diz aqui também, né, que o STM dá 10 dias para Bolsonaro entregar defesa contra a perda da patente. Agora, eu acho meio... não sei, né? Não sei. Eu falo algumas coisas assim. Aí é como se diz ontem, né? Eu prefiro estar na paz do que perder minha razão. Então, né? E diz aqui também, o consulado celebra a chegada do Ano Novo Chinês em evento no Recife. Então, essas aí são algumas manchetes do Brasil e do mundo, mas eu quero falar sobre esse negócio aí da corrupção, homem, pela fé. Deixa eu ver aqui, né, como foi lá no seu J, então deixa eu ver aqui se aparece essa manchete, porque ela se faz necessária. Eu preciso falar disso, eu preciso analisar isso com vocês. Né? E como foi para a manchete do jornal, então vamos analisar esse negócio. Agora, 7 horas e 46 minutos, depois disso a gente vai aí para os esportes e fechar. Cadê? Encontrei a... Brasil mantém pior posição em ranking relacionado à questão da corrupção. Vamos analisar isso, isso é muito importante. Até inclusive, eu quando coloco algumas notícias assim, ou alguns fatos da história relacionados à questão de golpe, à questão de outras coisas, a gente vê, né, que existe um algo na política que se traduz muito bem na música de Dominguinhos e Chico Buarque. Lá de 1985, música da novela Rock Santeiro, que tocava lá nas festas, né? Dizia assim, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Isso traduz na lata o que é a política. Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar. Capite? Então, olha só. Infelizmente, tem uma coisa aqui que a gente precisa colocar. O Brasil manteve em 2025 sua pior colocação. A gente colocou aqui, já tratou de outras pesquisas que tem alguns números positivos, mas quando se fala nisso aqui, infelizmente, é algo que todo mundo tem que levantar as orelhas para escutar. O Brasil manteve em 2025 sua pior colocação no Índice de Percepção da Corrupção, criado pela ONG Transparência Internacional, e repetiu a segunda pior nota da série histórica,
com 35 pontos em uma escala de 0 a 100. Imagine você, o país está na posição de número 107, entre os 182 países avaliados. Abaixo a média global e das Américas, ambas de 42 pontos, a variação de 1 ponto em relação ao ano anterior foi considerada estatisticamente sem importância, indicando uma estagnação. Mas aquela coisa, né? É corrupção. Então, se é corrupção, meu filho, arapongagem, lembra da arapongagem? Isso. Ixi, pronto. A pesquisa é o principal indicador mundial de percepção da corrupção no setor público. E de acordo com a ONG, os resultados mantêm o Brasil distante dos níveis observados em países com melhor desempenho, como Dinamarca, Finlândia e Singapura, que lideram esse ranking. Em paralelo ao IPC, a organização divulgou um relatório de retrospectiva de 2025 que aponta um aumento na infiltração do crime organizado no Estado brasileiro e cita casos de macrocorrupção. Eu gostei aqui da palavra, né? Macrocorrupção. Mas é importante a gente lembrar que a corrupção ela é algo que não acontece só com os grandão lá dentro, quando vê muito dinheiro. A corrupção ela também acontece quando você fura a fila, quando você quer passar na frente dos outros, quando você diz assim, eu sou isso, eu vou passar, não, você que me espere, você que faça isso. Isso também é corrupção. Sabia? A corrupção começa nos pequenos atos. A corrupção não é algo que nasceu no DNA dos políticos, não. A corrupção ela acontece todo dia. Quando eu recebo um dinheiro a mais e não devolvo a diferença. Cabotagem, tá vendo? Botou não sei quanto na minha conta, tu acha que eu vou devolver? Vou não. Ou então, sabe qual é um outro ato de corrupção que você pode cometer? Rapaz, alguém agora vai ficar chocado aqui com o que eu vou dizer. Sabe aquela mulher que tem o seu marido, que tem os meninos, tudo dentro de casa? Aí o marido trabalha e ela recebe o bolsa. Então, o que acontece? Não bota o marido no meu bolsa não, pelo amor de Deus. É só eu e meus meninos. Não tem quem vá olhar, não tem quem vá fiscalizar, não tem quem vá denunciar e daí fica. Isso também se chama corrupção. Deu para entender? Então, é aquela coisa. Eu ouvi Ronivon falando numa entrevista, dizendo assim, né? Qual palavra que você leva para a sua vida? E ele disse bem claro, eu achei muito bonito o que ele disse. Seja honesto. Então, muitas vezes, a honestidade e a sinceridade hoje no país e no mundo, né, é algo que hoje está errado. Mas é a essência do ser humano e isso ninguém muda. Ninguém pode mudar o meu caráter. Eu já falei sobre isso até no nosso pensamento. E caráter ninguém muda. Caráter você só muda se você achar que deve. Ou se papai meter a mão aí em você, dar aquela recalchutada e fazer você um vaso novo. Então, os esquemas do INSS, inclusive, e também do Banco Master. A entidade afirma que as investigações expuseram falhas, mostraram falhas no sistema financeiro, na advocacia, nos setores apontados como estratégicos para o avanço das práticas erradas. O documento também destaca o aumento do volume de emendas parlamentares, que atingiram valores recordes, ultrapassando 60 bilhões de reais no orçamento de 2026. E exatamente consolidando o controle do legislativo sobre parte significativa dos recursos públicos. Segundo a ONG, o fenômeno representa um movimento de captura orçamentária que se estende a estados e municípios. Quer que eu continue? Acho que já está bom aqui, né? Já está bom aqui. Tem mais uns 10 parágrafos ainda pela frente. E ainda diz aqui, apesar do cenário negativo, para fechar essa nota, a organização aponta avanços como a atuação da Receita Federal e do Ministério Público em operações baseadas em inteligência financeira, entre elas, carbono oculto voltado ao combate da lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal. Também cita como positivo o controle ampliado das emendas e a rejeição da PEC da blindagem no Senado. Então, é algo que, como se diz, né? Corrupção é algo que não se explica, precisa deixar de acontecer. E a gente sabe que a corrupção, eu até brinquei com um amigo meu, eu disse assim, qual é o primeiro ato de corrupção registrado na Bíblia?
ele ficou sem entender, né? Ah, corrupção na Bíblia? Que história é essa de corrupção? Ah, não, foi quando foi lá no caso de Jesus. Primeiro caso de corrupção na Bíblia se fala em Esaú e Jacó. Dois irmãos. Esaú era o mais velho e tinha direito à primogenitura. Eles eram filhos de Isaac. E exatamente, Esaú, ele vendeu sua primogenitura para Jacó. Mas Jacó queria porque queria a primogenitura. E o que foi que aconteceu? Com o passar dos anos da vida, eu assisti inclusive a novela de Jó, que era Jacó, que era o avô de todo mundo, mandava em todo mundo. E Jacó sempre tinha aquele peso, aquele remorso de que ele tinha feito coisas erradas. Então, existe caso de corrupção na Bíblia, tá? Para você se lembrar, lembre-se de um irmão que tomou a primogenitura do outro. E aí, será que você também tem essa essência de ser corrupto? E agora que a ficha caiu sobre isso? Pois é, né? Parece mal cantinho do pensamento. Mas a gente precisa entender que tem coisas que a gente não pode fazer. Porque quando a casa cai, o bicho pega, tá? Então agora aqui, que horas são? 7h54. Vamos fazer o nosso girinho do esporte. E aí, vamos para a nossa reflexão hoje sem música. Né? Porque eu vou resolver esse problema aqui no computador. Aí aqui, no nosso giro esportivo, Santa e Náutico. Vai ter mais um clássico. Meu Deus do céu, já estou imaginando, né? Eu espero que a gente não tenha amanhã aquele resultado de dizer assim, né? Eita, rapaz, teve isso, e agora? Guilherme relata dúvidas na lateral antes do clássico das emoções. CEO do Santa Cruz pede desculpas ao torcedor e revela intervenção no Arruda depois do Carnaval. São algumas só, mas a gente vai descer porque tem mais coisa pela frente sobre futebol, sobre os esportes. Inclusive até, né, ontem eu cismei de assistir Três Graças pela TV, no Globoplay, e tem aí a tal das Olimpíadas de Inverno. Que coisa bonita, né? Nos últimos 3 estaduais, em 2, o Náutico foi líder na primeira fase. A reviravolta, a Arena de Pernambuco receberá Santa Cruz e Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Retro Esporte, Leão requer revisão dos valores dos ingressos para a torcida visitante. Superliga de Vôlei no Recife. Aí, olha só, né? Aproveita aí, você vai saber direitinho onde comprar os ingressos e poder aproveitar para assistir esses espetáculos. Eu digo que vôlei, tênis, esses outros esportes assim, são espetáculos, né? Que os cabas têm uma desenvoltura incrível. Aí diz aqui, né? Nos Jogos de Inverno, Milão Cortina 26. Patti Burgener e Agostinho Teixeira finalizam preparação para a estreia do snowboard. E também aqui Stephen Curry aumenta a lista de desfalques no All-Star Games da NBA. E uma dúvida está aí em Doncic. Então agora, 7h56, fechamos o nosso noticiário. Eu ia colocar as últimas notícias, mas não tem condições. E aí vamos para o nosso cantinho do pensamento. Pois é. E hoje eu quero pensar com vocês sobre algo que a gente precisa tomar muito cuidado. As influências. Quem são as pessoas que andam com você? Ah, eu gosto de andar com o pessoal meio tronchinho da rua, mas é porque eles são gente boa, né? A gente precisa estar junto e misturado. Mas na verdade, quando você começa a comer muito arroz com feijão, você vai ser uma pessoa mais forte, você vai ter mais resistência. Mas se você só come hambúrguer, se você só come batata frita, você vai ser uma pessoa que vai ter problemas de saúde. Então, eu estou usando essa ilustração para dizer para você, se eu estou falando sobre o que a gente come influencia na nossa vida, as pessoas com quem nós andamos também são peça importante. Se eu só ando com gente errada, o que é que vai acontecer? Eu também vou ter tendência a ser errado. Mas tá no sangue, é a natureza humana. Quanto mais eu vou comer alguma coisa, mais eu vou ter daquilo ali. Então, qual é a lição que eu vou tirar com vocês? É o seguinte: procure coisas boas para a sua vida.
tome cuidado se você se alimenta muito de noticiário policial, se você é daquelas pessoas que só gosta de filme de terror, se você é daquele que gosta de, mas eu gosto de ver umas coisinhas que ninguém gosta. Você não sabe que aquilo dali vai entrar no seu coração e vai fazer com que você repita aqueles comportamentos. E tome cuidado com quem você fala, com quem você anda, porque a influência, ela até a gente lembra daquele fatorzinho que é o seguinte, né? A criança, ela forma o seu caráter até os 7 anos. E depois disso, vai seguir em frente com aquilo que tudo que ela absorveu. Então, imagine você, se depois dos 7 anos, você é daquele que gosta de um goró, você é daquele que gosta de um som alto, você é daqueles que gosta daquelas musiquinhas que falam no bota-bota, tira-tira. E aí? No seu ambiente de trabalho, na sua vida, o que é que você vai fazer? Fica a dica para você, tá? Agora, 7 horas e 59 minutos. Estou indo embora. Vou resolver esse BO aqui do meu computador. E com certeza amanhã a gente volta com tudo normal. E espero que você também volte junto comigo. Se Papai do Céu permitir, com certeza ele vai permitir, né? E dizendo para você, ó, estamos no iTunes não, no TuneIn, no Spotify, no YouTube, no Facebook e também aqui no Kawai, mandando um beijo todo especial para vocês que acompanham a gente todos os dias às 7 horas da manhã, tá? Obrigado, meu cheiro, todo carinho no seu coração, que Papai do Céu te abençoe e a gente se fala amanhã.